28 de abril de 2019. Iremos trabalhar a lição de hoje, que vai falar a respeito do altar do holocausto. Como vocês podem ver aqui na imagem, dá para a gente ter uma noção, irmão Severino, de como que era esse altar. Vocês olharem aqui na página 25, aí tem uma foto, uma imagem, que ilustra muito bem como era o altar do holocausto. Então, vocês conseguem ver aí 4 chifres, vocês conseguem ver que ele é quadrado. Então, a gente vai falar um pouco a respeito deste móvel do tabernáculo, que ficava na onde esse móvel, irmãos? Em que lugar do tabernáculo ficava o altar do holocausto? No pátio, exatamente, na entrada do pátio. Na aula passada nós entramos no pátio, vocês estão lembrados? Nós passamos pela porta, nós vimos o altar, nós vimos o tabernáculo do lado externo, vimos as cercas do tabernáculo, nós entramos no pátio. O primeiro móvel que nós podemos observar quando nós entramos no tabernáculo é o altar. Naqueles dias, irmãos, quando o pecador entrava no tabernáculo, ele percorria um caminho para ter os seus pecados perdoados. Não bastava apenas o pecador entrar dentro do tabernáculo para ter os seus pecados perdoados. Era necessário que ele também cumprisse as orientações de Deus para, consequentemente, obter o perdão das suas iniquidades. O tabernáculo por si só, ele não tinha a capacidade de perdoar os pecados. Sabemos que o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus, de uma maneira simbólica, estava no meio do povo, no tabernáculo, com as tribos, as 12 tribos ao seu redor, como nós estudamos na aula anterior. Ficavam 3 tribos de um lado, 3 do outro, e assim sucessivamente. E Deus no meio do povo através do tabernáculo. Só que o pecador, ele, para ter o perdão dos seus pecados, ele precisava entrar no tabernáculo e cumprir o requisito estabelecido pela lei, que era procurar um sacerdote para que esse sacerdote pudesse oferecer um sacrifício por ele. Somente assim ele poderia ser perdoado. E, de uma maneira geral, esse sacrifício para perdão dos pecados, ele era realizado, o efetivado, dizendo, no altar do holocausto, neste móvel, que ficava no pátio do tabernáculo.
Ali no pátio ficava o altar do holocausto. Então, o caminho que a pessoa percorria até o altar do holocausto era o caminho do perdão, desde que ele, além do sacrifício, demonstrasse arrependimento. Porque não adiantava nada oferecer sacrifícios e não ter um coração arrependido diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o perdão, ele estava acompanhado do sacrifício, que era primordial. No entanto, era necessário haver o arrependimento. Então, pecador arrependido dos seus pecados, quando procurava o sacerdote e oferecia um sacrifício no altar do holocausto, ele tinha os seus pecados perdoados pelo Senhor. O termo holocausto, ele vem de um prefixo hebraico, irmãos, que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Esse é o conceito, é a ideia de holocausto. Nós que vivemos numa sociedade contemporânea, nós não temos esse hábito, né, de oferecer sacrifícios. Não trabalhamos com essa ideia de holocausto. Mas naquela época era algo normal para os judeus. O holocausto significa ascendente, aquilo que sobe, pode ser descrito como uma oferta consumida pelo fogo. E no Antigo Testamento, a fumaça do holocausto, ela exalava um cheiro especial, que subia pelos ares. Então, quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era o altar, mais conhecido como o altar do holocausto. O altar, como nós vimos aqui na lição, aqui na imagem anterior, era o local onde o pecador oferecia o sacrifício e a fumaça do sacrifício, quando ela subia para Deus, essa fumaça, ela exalava um cheiro suave. Era essa fumaça subindo que demonstrava a consumação do sacrifício no altar do holocausto. Então, a pessoa entrou no tabernáculo, a primeira coisa que ela vai ver é o local onde ela iria oferecer o seu sacrifício, que era o altar do holocausto, o altar daquilo que sobe, ascendente, da fumaça que exala um bom cheiro diante de Deus. E a palavra altar, nós falamos de holocausto. Holocausto significa algo ascendente, aquilo que sobe, aquilo que exala um cheiro suave. Já a palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada. Uma mesa levantada. Visto que a imolação da vítima, do sacrifício, dava-se em cima do altar. Ali o animal ele era sacrificado em cima desse altar. E o seu sangue era derramado pelos pecados do pecador ou do povo. Então, de uma maneira mais
simples para nós entendermos, o pecador, ele trazia a sua oferta. Essa oferta, nós não estamos falando de oferta material, não. Ele trazia o animal, mas esse animal precisava preencher os requisitos impostos pela lei de Moisés, pela palavra de Deus. Então ele trazia o animal, entregava o animal nas mãos do sacerdote. O sacerdote pegava aquele animal, amarrava aquele animal em cima do altar, sacrificava aquele animal, o sangue daquele animal era derramado e depois ele era queimado. Então, essa atitude do sacerdote, este ato, essa consumação, era necessário para que houvesse o perdão dos pecados do pecador. Era em cima do altar que era realizada a consumação do sacrifício. Então, nós falamos aí sobre o altar do holocausto. Holocausto, ideia daquilo que sobe, cheiro suave, ascendente. E altar era uma mesa onde a vítima era colocada em cima dessa mesa e era sacrificada ali no tabernáculo. E a forma do altar, ela era como? Ela era quadrada, conforme nós vimos na imagem. Seu lado interno era produzido com uma madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Parte interna. O altar ele media 2,25 de largura e 1,35 de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. Então, vejam que interessante. Volta lá na página 25. Vamos ver aqui, página 25. Isso. Para mim a revista está diferente, então essa página aqui. Então é 18. Que mostra 18. Está vendo essa imagem do altar do holocausto? Isso. Está vendo essa imagem? Vocês estão vendo 4 chifres aí? Sim. Está vendo? O animal ele era amarrado nas pontas desses chifres. Olha que interessante, a gente vê e não entende. Ele era amarrado na ponta em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. Ele era amarrado e depois era sacrificado. Então, vejam que os chifres que estavam ali não eram em vão. Eles tinham uma finalidade, um objetivo. E esses chifres, eles também apontam para Jesus. Que aí nós vamos ver na questão simbólica, mais à frente, qual é o significado desses chifres. Agora vamos entender aqui um pouquinho mais na frente, irmãos, o modelo estrutural do altar. O altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. Por quê? Porque no altar do holocausto, o pecador tinha seus pecados expiados. Nesse altar, os pecados dele eram perdoados pelo Senhor. Então ele tinha que passar pelo altar. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. Que Jesus ele foi crucificado no Calvário. Nós sabemos disso.
E o Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Então assim o nosso Senhor, ele suportou em nosso lugar o juízo de Deus. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele é o Cordeiro. Ele é o animal ali que ele representa, de uma forma simbólica, aquele animal que era trazido pelo pecador para ser oferecido como sacrifício no altar do holocausto. Isso aponta para Jesus. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi expiado por nós na cruz do Calvário. No altar do holocausto era sacrificado um cordeiro para expiação do pecado. Em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se entregou por nós. Então essa é a primeira lição que nós podemos extrair do altar do holocausto. A ideia de um cordeiro que era sacrificado para a expiação do pecador. Isso aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no Calvário para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, consequentemente a vida eterna. Vejam que na imagem anterior vocês vão ver os chifres, não é isso? Não tem os chifres? Agora vamos ver a questão simbólica desses chifres. O que esses chifres significam? Para que eles apontam? Está aí. Os chifres do altar, irmãos, eles significam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Na simbologia bíblica, os chifres, eles significam ou transmitem a ideia de poder. A ideia de poder, a ideia de autoridade, a ideia de proteção. Essa é a mensagem que os chifres transmitem de acordo com a simbologia bíblica. Poder, autoridade e proteção. E essa simbologia acerca dos chifres, isto é, essa mensagem de poder, autoridade e proteção transmitida pelos chifres na Bíblia, ela estava presente no altar do holocausto. Aplica-se normalmente ao altar do holocausto essa mensagem simbólica dos chifres. E essa mensagem, ela lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Jesus, ele foi crucificado no Calvário. Ele foi imolado no Calvário. Vamos voltar. O animal, ele era sacrificado no altar do holocausto. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado no Calvário. No altar do holocausto, o animal era amarrado nos chifres do altar, para que ele pudesse ser sacrificado pelo sacerdote. Os chifres transmitem a ideia de poder, autoridade, proteção. Apontando para Jesus numa linguagem simbólica, os chifres também transmitem essa ideia. Porque Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Ele é poderoso. Ele tem autoridade. Ele tem poder para salvar o homem dos seus pecados. Os chifres os chifres, eles transmitem a ideia de poder. Então Jesus, ele tem poder.
para salvar todos os homens dos seus pecados. Não há pecados que Jesus não possa perdoar. Não há pecados que Jesus não possa apagar. Então Jesus, na linguagem simbólica dos chifres, ele é aquele capaz de perdoar o homem de todos os seus pecados. Ele tem esse poder. Da mesma forma como os chifres transmitiam, numa linguagem simbólica, a ideia de poder, essa linguagem ela pode ser vista em Jesus, numa maneira simbólica, porque ele tem poder, ele é poderoso. Poderoso para perdoar, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para transformar a vida do homem pecador. Ele tem poder, ele tem autoridade para mudar a história do homem. Então vejam que os chifres também apontam para Jesus, uma coisa maravilhosa. Tudo no tabernáculo aponta diretamente para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora, vamos falar aí das 4 pontas dos chifres, né? Ela tem quais são os significados dela? O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Howes, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifícios. Isso é o que vai dizer o dicionário Howes, definindo aí o conceito de propiciação. E aí nas escrituras, o sangue do sacrifício de um animal, ele era um sangue inocente. Até porque o animal ele não tinha pecados, não tem pecados. Então, um animal, para haver o perdão, para haver a propiciação, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Um sangue inocente. Então veja, o pecador ele pecava, o homem pecava, o homem cometia pecados. E o certo era o homem pagar pelos seus pecados, porque ele pecou. Então o homem ele pecava, e o certo era o seu sangue ser derramado. O certo era ele pagar o preço pelos seus pecados, porque foi ele quem pecou. Só que na propiciação havia uma alternativa para o homem não precisar derramar o seu sangue, não pagar ele mesmo o preço pelo seu pecado. Isso era realizado através da propiciação. Quando o homem trazia um animal inocente, que não tem nada a ver, e que não tinha nada a ver com os pecados do homem, o sacerdote sacrificava aquele animal e derramava o sangue inocente daquele animal. Aquele sangue inocente, ele era para, na realidade, aquele sangue não era para ser o sangue do animal que era para estar sendo derramado, era para estar sendo derramado o sangue do pecador. Então, através daquele derramamento de sangue inocente, a culpa dele era transferida para o animal. Então era uma transferência de culpa. Olha, eu errei, eu pequei, eu falhei. Certo? Eu paguei o preço. Só que tem alguém que vai fazer um sacrifício por mim. Ou seja, para que eu não possa derramar meu sangue, eu vou transferir as minhas culpas, ou meu pecado, para o animal que vai ser sacrificado. Então esse derramamento de sangue, esse ato de sacrifício, era denominado como a propiciação.
derramamento de sangue, era tentar obter de alguém a sua vontade, aplacar a sua ira com sacrifícios. E aí, quando o sacerdote ele imolava o animal, retirava-lhe o sangue do altar, 4 pontas, com esse gesto, apresentava a oferta pelos pecados do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. Eu quero o perdão de Deus sobre a minha vida, então eu tenho que fazer isso. Então, se nós vivêssemos naquela época, nós tínhamos que fazer isso. Pecou? Pecou. Você é pecador. Então, para que a ira de Deus não venha sobre a sua vida, você precisa oferecer um sacrifício. Precisa oferecer um sacrifício. Tinha que pegar um animal sem defeito, de acordo com os requisitos impostos pela palavra de Deus. Levá-lo ao tabernáculo e pedir para o sacerdote oferecer um sacrifício por você. O animal que não tem nada a ver com seus pecados, ele iria pagar o preço pela sua culpa. Ele seria sacrificado no seu lugar. Essa era a ideia do holocausto ali, da propiciação. E esse evento, ele era uma ação para apaziguar a ira, para diminuir a ira. Não era definitivo. Porque só seria definitivo através da morte e ressurreição de Jesus. O sacrifício efetuado por Jesus era temporário. Apaziguava, diminuía, amenizava, mas não era nada efetivo. A efetividade dos sacrifícios, a efetividade da propiciação, ela só foi consumada por Jesus. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. É o sacrifício que apaga os nossos pecados definitivamente. Por isso que hoje nós não precisamos ficar oferecendo sacrifícios igual esse que eram oferecidos no Antigo Testamento. Isso aqui não é para nós. Isso aqui era um símbolo que apontava para Cristo. Por isso que eu digo que não é tudo que está escrito na Bíblia que serve para nós. Um exemplo é esse aqui. Eu não tenho que oferecer sacrifício. Não. Meu sacrifício já foi oferecido. Foi oferecido na cruz, lá no Calvário. No Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem poder, ele ofereceu um sacrifício perfeito pela minha vida. Então, através de Cristo Jesus, os nossos pecados foram consumados, perdoados por Deus. Então, logo, nós não precisamos mais ficar oferecendo sacrifícios igual eram realizados no altar do holocausto, porque o nosso sacrifício ele já foi realizado, já foi consumado por Cristo Jesus. As 4 pontas é a substituição. Levítico 16 diz muito acerca do sentido de substituição que havia no tabernáculo. Essa ideia, como eu falei para vocês, de trazer o animal e o animal substituir o lugar do pecador, ocupar o lugar do pecador. E aí Levítico 16 vai falar muito a respeito disso, ou vai explicar melhor esse conceito de substituição. Nesse conceito de substituição, o sumo sacerdote ele fazia o quê? Ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. E como que devia ser esse animal, irmão Severino, que está aqui na lição? Podia ser qualquer animal?
Não. Não podia ser qualquer animal. Não poderia. Aquilo que eu sempre falei aqui no começo. O animal precisava preencher os requisitos impostos pela palavra de Deus. Se não preenchesse os requisitos, ele não poderia ser oferecido como oferta, como sacrifício no altar do holocausto. Quais eram os requisitos básicos? O animal deveria ser um macho sem defeito. Macho sem defeito, um animal saudável, para poder ser oferecido como sacrifício. Isso também aponta para Jesus, que não tinha defeitos. E aí o sumo sacerdote ele colocava as mãos sobre o animal. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido. E a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos com as 4 pontas. Logo a oferta tomava o lugar do pecador. Então, o pecador trazia um animal macho, sem defeito. Sumo sacerdote, sacerdote. Está aqui a minha oferta. Ele pegava aquela oferta, colocava em cima do altar, não tinha os 4 chifres, amarrava o animal, os chifres, amarrou. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os pecados do pecador. Esse pecador aqui cometeu isso. Após ele confessar os pecados do pecador, ele sacrificava o animal e o sangue do animal era derramado no lugar do pecador. Ou seja, um animal inocente morria no lugar de um culpado. Era inocente pagando o preço pelo culpado. Era o sangue de uma vítima que não tinha nada a ver, sendo derramado por alguém que merecia a morte. Então essa era a ideia de sacrifício que tinha no altar do holocausto. Confessava. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo na cruz. Em Cristo a nossa pena, ela foi cumprida. Jesus ele levou sobre si todas as nossas culpas. O animal, quando ele morria, quando o sumo sacerdote, melhor dizendo, quando ele colocava a mão sobre a vítima, quando ele confessava os pecados do pecador, ali havia uma transferência de pecado. Transferência de pecado. Ou seja, os pecados do pecador eram transferidos para a vítima. E aquela vítima morria levando aqueles pecados. Ali, naquela transferência, o culpado passava a ser inocente. O inocente passava a ser o culpado. Aquele animal morria com os pecados do povo. Ou seja, como se ele tivesse cometido o pecado de um homem. Porque havia uma transferência. Ele levava os pecados. Jesus, na cruz do Calvário, quando ele foi sacrificado, ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade estava sobre ele, conforme vai dizer Isaías 53. Ele levou sobre si. Então, os nossos pecados, eles foram transferidos para Jesus. Houve uma transferência ali na cruz do Calvário. O meu pecado foi transferido para Jesus. O pecado de um pecador foi transferido para um inocente, que não tinha nada a ver com o meu pecado, com o seu pecado. O que Jesus tinha a ver com o nosso pecado? Nada. Nada.
Ele inocentemente levou os meus pecados. Ele passou a ser a vítima, quando ele, na realidade ele não tinha nada a ver. Então, as 4 pontas, elas tinham essa ideia de substituição, de transferência de pecado. As 4 pontas também tinham transmitia também uma mensagem de reconciliação. Então, vejam só, nós estamos falando do altar do holocausto com as suas 4 pontas, os 4 chifres. Essas 4 pontas, elas transmitiam a mensagem de propiciação. Ou seja, de se tornar inocente diante de Deus. Essas 4 pontas também transmitiam a mensagem de substituição. Quando Jesus substituiu-nos na cruz do Calvário, porque quem era para ter sido sacrificado eram nós, e não Jesus. Ele levou sobre si a nossa culpa. Então ele nos substituiu no Calvário. E as 4 pontas também transmitiam a ideia de reconciliação. A ideia de reconciliação. Por quê? Porque o altar era um lugar de símbolo, era um símbolo da reconciliação de Deus com o povo. Nesse altar, o homem que estava afastado de Deus por causa dos seus pecados, ele era reconciliado com Deus após a consumação do sacrifício. Olha que interessante. Após o homem trazer o animal macho, sem defeito, oferecer o sacrifício, realizar todo o protocolo ali, ele passa a ser o quê? Passa a ser um homem reconciliado com Deus. Um homem inocente. Um homem perdoado pelo Senhor Deus. Isso acontecia ali no altar do holocausto. Havia uma reconciliação. Quem estava distante passa a ficar perto. Quem estava debaixo da ira passa a ser visto como alguém inocente, alguém perdoado. Na cruz, o cordeiro inocente pagou a dívida do culpado. E por isso podemos dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19. Vejam que no altar havia uma reconciliação do pecador com Deus após a realização do sacrifício. Na cruz do Calvário aconteceu a mesma coisa, no Calvário. Jesus não foi sacrificado no Calvário, sobre a cruz? Então, no Calvário, também houve uma reconciliação de Deus com os homens. Com todos os homens. Todos nós estamos inclusos no pacote da reconciliação. O sacrifício de Jesus não foi apenas pelos judeus. Não, o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Foi por todos os homens. Todos nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E foi uma reconciliação definitiva. Não foi temporária. Foi definitiva. Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. É um sacrifício único. Foi um sacrifício que não há necessidade de ser realizado novamente.
Nós somos reconciliados com Deus. O problema é que nós nos afastamos dele. Aí o que aconteceu? O homem se afastou, mas ele foi reconciliado. Se ele voltar para perto de Deus, Deus o receberá. E ele precisará realizar um sacrifício, caso ele volte para perto de Deus? Não, porque Jesus já realizou esse sacrifício por ele. Jesus já pagou o preço. O sacrifício foi feito. Então, o altar com as 4 pontas transmite essa ideia de reconciliação. Em Cristo fomos reconciliados com Deus. Glória a Jesus. E o altar do holocausto com as 4 pontas também transmite a ideia de redenção. Redenção, irmão, significa o quê? Liberdade. A ideia que a palavra nos dá é a da libertação, da prisão do pecado. Então, alguém que é redimido, ele é livre, ele se torna livre, ele estava preso. Redenção significa libertação. Nós estávamos presos também, só que nós fomos redimidos. Por quê? Porque o altar do holocausto, ele transmitia essa ideia de redenção, de alguém que estava preso num pecado, mas que ele foi livre após a realização do sacrifício. Então, logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. Redenção, alguém vai lá e paga um preço. Paga um preço para libertar. Alguém está preso. Alguém está preso. Aí outra pessoa vai lá e paga um preço, um valor, para que a pessoa que está presa seja liberta. Isso é redenção. Pagamento de dívida. Resgate. Em Cristo Jesus, no Calvário, nós fomos resgatados, porque nós estávamos presos. Nós estávamos literalmente presos nas garras de Satanás. Presos na escravidão do pecado. Nós estávamos sem saída. Não tínhamos condições de pagar o preço pela nossa liberdade. Não havia possibilidade. Não havia. Então, como nós estávamos num beco sem saída, Deus enviou seu Filho amado Jesus para pagar esse preço por nós. Para nos redimir. Nós estamos falando de redenção. Então Jesus pagou o preço. Ele nos trouxe a liberdade. Hoje nós somos livres, libertos, porque Jesus ele nos redimiu. Porque se não fosse Jesus, nós estaríamos presos até hoje. Então as 4 pontas, ela transmite essa ideia de redenção, libertação da prisão do pecado. Então, no grego, na língua grega, redimir aparece como, olha o significado, comprar e tirar fora do mercado. Então, no grego, redenção é comprar e tirar fora do mercado. Uma expressão retirada do comércio de escravos, ou seja, resgatar de uma vez por todas a pessoa da escravidão do pecado. Foi isso que Jesus fez por nós. Se você pesquisar a palavra redimir na língua grega,
a qual foi escrito o Novo Testamento, você vai ver que o significado de redimir é comprar e tirar de uma vez por todas a pessoa do vício, fora do mercado, do pecado. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou. Nós somos comprados por Jesus. Ele nos comprou, Ele pagou o preço pela nossa vida. Hoje nós estamos aqui porque nós fomos comprados. Alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço por nós. Somos redimidos. E como nós fomos comprados, como alguém pagou a nossa dívida, logo nós não devemos nada. Por quê? Porque a nossa dívida já foi paga. O que nós devíamos para inimigo das nossas almas foi pago por Jesus. Ele pagou o preço. Nós não devemos nada. Logo, nós somos livres, libertos, homens e mulheres livres, que não devem nada para o diabo, porque Cristo pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Somos livres, e livres também da escravidão do pecado. O pecado não pode nos escravizar, não. Por quê? Porque nós somos livres dele. Em Jesus nós temos a liberdade. Tá? Então, falamos aqui sobre as 4 pontas do tabernáculo e o sentido de cada uma delas. Agora nós vamos falar sobre o altar do holocausto, na questão da imagem do Calvário. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, conforme nós vimos. Elas eram sacrificadas. E o lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. Por quê? Porque no Calvário, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por nós. Foi o que nós falamos aqui anteriormente. Falei, volto a repetir. No altar do holocausto, o animal inocente, a vítima, era sacrificada no lugar do pecador. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado em nosso lugar. Tá? Então, até o lugar, olha só, até o lugar do sacrifício realizado no Calvário, no tabernáculo, até o lugar onde estava o altar do holocausto, o lugar onde o animal era sacrificado, também apontava para Jesus. Porque no altar do holocausto era realizado o sacrifício. E no Calvário foi realizado o sacrifício também. No altar do holocausto era um sacrifício de animal. No Calvário foi o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, até o lugar apontava diretamente para Jesus. Então, nós falamos do lugar do sacrifício. O lugar de punição do pecador. Então, o altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Que o pecado precisava ser punido. O homem pecou. O homem pecou. Então ele merecia passar por uma punição. Porque ele pecou contra Deus. Só que para ele não ser punido pelo Senhor, ele oferecia um sacrifício. Então o sacrifício era o que? Era uma substituição. Era uma transferência de punição. A punição que era para si, para o homem, era transferida para o animal inocente. O pecado do homem era transferido para o animal inocente.
Então, quem iria sofrer as consequências do erro cometido pelo homem era o animal. Porque o pecado precisava ser punido. Não podia um homem pecar e não ser punido. Ele precisava pagar pelos seus pecados, ou arcar com as consequências dos seus pecados. E essa punição de pecado nos mostra que a santidade de Deus e a sua justiça não deixam o pecado sem punição. Não deixa. Felizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado. E como Deus se ira com ele. As pessoas não gostam. Mas é preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Todos os nossos pecados, eles foram punidos ali no Calvário. Foram expiados por Jesus Cristo. E ali houve a punição. A punição que era para ser para nós, ela foi depositada sobre Jesus. Toda a punição que eu merecia por ter pecado, pelos meus pecados, toda a punição, ela veio sobre Jesus. Jesus, ele levou a punição que era para mim. Foi depositada sobre Jesus. Inocente, o Cordeiro de Deus inocente, que não merecia passar pela punição que era para eu passar, e não Jesus. Então, no Calvário, toda a punição pelos nossos pecados, ela foi consumada. Agora, sabemos que toda a punição do pecado, ela foi consumada por Jesus Cristo na cruz. Sabemos disso. No entanto, o homem, ele ainda vive pecando contra o Senhor. E como eu falei aqui, a santidade de Deus, a sua justiça, não deixa o pecado sem punição. Então, hoje em dia, você vê o homem pecando contra Deus. Você prega arrependimento. Você diz para o homem, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida pecaminosa. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Mas o homem não quer. Recusa. Consequentemente, ele vai pagar o preço pelos seus pecados. Por quê? Porque a santidade de Deus e a sua justiça não permitem que o pecado não seja punido. Todo pecado precisa ser punido. Todo. Precisa haver uma punição. Precisa. Então, se o homem vive em pecado, vive fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus, saiba que ele vai pagar o preço pelas suas iniquidades. Ele vai arcar com as suas consequências. Por quê? Porque Romanos 6,23 vai dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecou, é morte. Quando o homem, ele pecava no Antigo Testamento, ele precisava oferecer um sacrifício para ele não ser punido pelo seu pecado. O seu pecado era transferido para o animal inocente. E o sangue do animal inocente era derramado no lugar do pecador. Em Jesus, isso já aconteceu conosco. Em Jesus, o sangue de Jesus inocente foi derramado no nosso lugar. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus.
E Ele pagou o preço pelas nossas iniquidades. A punição que era para ser para nós foi para Jesus. No entanto, o homem, ele ainda vive no pecado. Ainda vive no pecado. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se arrepender. Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos. Ou seja, pecadores libertos, livres. Nós não somos escravos do pecado. Nós pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa. Pecamos porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Pecamos porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Nós pecamos. Só que a diferença de nós para o mundo aí fora é que nós somos pecadores redimidos, ou seja, pecadores livres, libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado igual o mundo aí fora. Éramos escravos. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Nos libertou. Hoje nós somos livres. Livres. Nós não vivemos na prática do pecado. Pecamos pela nossa natureza, mas não vivemos na prática dele. Não somos escravos, não somos dominados pelo pecado. Muito pelo contrário. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Algo que não acontece na vida do pecador que está aí fora. Ele peca e não se arrepende. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. A natureza dele é completamente dominada pelo pecado. Então, esse pecador, ele precisa reconhecer que por mais que os seus pecados foram pagos na cruz, por mais que a sua dívida foi paga, por mais que a punição que era para vir sobre ele foi sobre Jesus, ele precisa entender que ele não pode continuar na prática do pecado. Nós temos que ter um encontro com Jesus, entregar nossa vida para Jesus, andar nos caminhos de Jesus, fazer a vontade de Jesus, para que venhamos um dia nos encontrar com o Senhor na glória. Então, o altar do holocausto era um lugar de sacrifício, de punição, e era um lugar também de esperança. Porque a obra do Calvário foi muito superior e mais ampla do que os holocaustos. Isso apontando para Jesus. Porque em Jesus nós temos o quê? A esperança da vida eterna. A esperança da salvação da nossa alma. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário era um lugar de esperança. Em Cristo Jesus nós temos a esperança da vida eterna. Calvário, ele é um lugar de esperança. Um lugar onde nós podemos acreditar que em Cristo Jesus, nosso Cordeiro, que foi moído pelas nossas iniquidades, que levou sobre si a nossa culpa, que pagou o preço pela nossa dívida, que nos libertou, que nos redimiu, esse Cordeiro nos dá esperança, a esperança do céu, a esperança de estarmos com Deus, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?